Olá, ouvintes da Rádio Espiritismo BH. Eu sou o Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje daremos continuidade aos estudos que estamos fazendo referentes ao capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nos programas anteriores, estudamos assuntos relacionados à piedade filial e principalmente a família espiritual e a família consanguínea. Destacamos algumas questões do livro O Consolador, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier, que reforçam os princípios e os ensinamentos que os guias espirituais passaram a Allan Kardec e que se encontram na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Na edição de hoje do nosso programa, falaremos um pouco sobre a importância da educação no processo de evolução do espírito na sociedade e as suas consequências para o planeta. Demonstraremos que na infância a criança é mais maleável e mais acessível às impressões que são capazes de modificar sua natureza e de fazer essa criança, que na verdade é um espírito milenar reencarnado, progredir efetivamente, alcançando assim etapas de seu aperfeiçoamento espiritual. Respondendo à questão de número 383 do Livro dos Espíritos, os espíritos responsáveis pela codificação da doutrina espírita disseram a Allan Kardec o seguinte, abre aspas, encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-lo. Fecha aspas. Através desta resposta dos espíritos, já fica claro para nós que o objetivo do espírito reencarnado, que aqui se apresenta inicialmente como criança, é o seu aperfeiçoamento, é o seu progresso espiritual, onde esta entidade vai, aos poucos e com a ajuda dos pais, conquistando valores morais e espirituais. E, por outro lado, este espírito vai, também com a ajuda dos pais, aos poucos, corrigindo as suas mazelas, os seus vícios, as suas más tendências, as suas imperfeições, enfim. É nisso que se constitui o grande trabalho de educação que deve ser promovido pelos pais. Os pais podem contar com a ajuda de outras pessoas, dos avós, dos tios, das professoras, das evangelizadoras, das babás, mas a responsabilidade final é sempre dos pais. Por isso que é importante salientarmos este assunto, para que tenhamos noção da importância deste processo e da responsabilidade que cabe a cada um de nós. Como bem sabemos, o espírito, ao reencarnar, ele passa por um processo que chamamos de esquecimento do passado, onde suas memórias de vidas anteriores são tamponadas. É importante frisar que elas não são perdidas. As experiências, as virtudes, as conquistas, assim como as más tendências, ficam, de certa forma, tamponadas. Em função deste processo do esquecimento do passado, na fase infantil, aqui no planeta Terra, o espírito reencarnado está
numa condição mais propícia, ele está mais maleável para receber de seus pais os exemplos e ensinamentos capazes de auxiliá-los a conquistar as virtudes que ainda lhe faltam, assim como corrigir as suas más tendências. No livro Religião dos Espíritos, Emmanuel nos traz uma lição chamada Esquecimento e Reencarnação, onde ele salienta a importância da atuação dos pais nesta fase. Separamos um pequeno trecho onde o guia espiritual diz assim, abre aspas, encetando uma nova existência corpórea para determinado efeito, a criatura recebe, desse modo, implementos cerebrais completamente novos no domínio das energias físicas e, para que se lhe adormeça a memória, funciona a hipnose natural como recurso básico, de vez que, em muitas ocasiões, dorme em pesada letargia, muito tempo antes de acolher-se ao abrigo materno. Na melhor das hipóteses, quando desfruta grande atividade mental nas esferas superiores, só é compelida ao sono relativamente profundo enquanto perdure a vida fetal. Em ambos os casos, há prostração psíquica nos primeiros 7 anos de tenra instrumentação fisiológica dos encarnados, tempo em que se lhes reaviva a experiência terrestre. Temos, assim, mais ou menos 3.000 dias de sono induzido ou hipnose terapêutica a estabelecerem enormes alterações nos veículos de exteriorização do espírito, as quais, acrescida às consequências dos fenômenos naturais de restringimento do corpo espiritual, no refúgio uterino, motivam o entorpecimento das recordações do passado, para que se alivie a mente na direção de novas conquistas. E, como todo esse tempo é ocupado em prover-se à criança de novos conceitos e pensamentos acerca de si própria, é compreensível que toda criatura sobrenade na adolescência, como alguém que fosse longamente hipnotizado para fins edificantes, acordando gradativamente na situação transformada em que a vida lhe propõe a continuidade do serviço devido à regeneração ou à evolução clara e simples. Fecha aspas. Temos aí a explicação do guia espiritual Emmanuel nos informando que, durante a fase infantil, os primeiros 7 anos, é muito importante o trabalho dos pais para auxiliarem as crianças em seu desenvolvimento, fornecendo não apenas informações e instruções, mas, sobretudo, exemplos de uma vida nobre, baseada em princípios cristãos, princípios evangélicos, para que este espírito conquiste a sua evolução, o seu aperfeiçoamento espiritual. Emmanuel fala em cerca de 3.000 dias, que são os 7 anos da primeira fase infantil, e podemos considerar também mais os 9 meses de gestação. Ele ainda ressalta que na adolescência é como se o espírito reencarnado despertasse de um sono, de um processo de hipnose, e aí vem realmente de encontro à realidade que observamos. Existem pessoas que passam pela infância e na adolescência se mostram de uma forma completamente diferente. É porque, na verdade, é no período da adolescência
que o espírito realmente começa a ter novamente o domínio sobre si e passa então a manifestar as suas verdadeiras tendências trazidas de vidas passadas. Se tiver sido feito um trabalho de base, um trabalho de semeadura evangélica, principalmente pelos pais, este espírito, chegando na fase da adolescência, terá condições de suportar todo esse processo de mudança e caminhar com mais segurança, com mais tranquilidade na sua senda, na sua estrada evolutiva. Caso contrário, se os pais tiverem se descuidado do processo de educação na fase mais importante, que gira até em torno dos 7 anos de idade, este espírito passará por sérias dificuldades e os seus pais também acabarão sofrendo com isso. É isso que Emmanuel nos mostra nesta lição do livro Religião dos Espíritos. No livro O Consolador, também de Emmanuel, ditado ao médium Francisco Cândido Xavier, que inclusive já trabalhamos algumas questões em programas anteriores, traremos hoje desta obra a pergunta número 109, onde questiona-se o seguinte: o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? E Emmanuel, com toda a sua sabedoria, nos responde da seguinte forma, abre aspas, o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até aos 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material e, atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, então só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas. Porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas quedas se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. Fecha aspas. Eis que temos nessa resposta a confirmação da importância de se trabalhar junto às crianças nestes primeiros 7 anos da existência física, da existência terrestre. Porque se esse trabalho não for feito com muito carinho e com muito amor agora, educar este espírito já na adolescência ou na fase adulta será muito complicado. Emmanuel diz que somente as provas violentas, as provas rudes, serão capazes de renovar o pensamento e a concepção destas criaturas. Salienta-se, desta forma, que o trabalho de educação
a ser realizados pelos pais é de fundamental importância a fim de evitar sofrimentos futuros para os nossos filhos. E na sequência, já emendamos com a pergunta número 113, da mesma obra, O Consolador, onde Emmanuel foi questionado: os pais espiritistas devem ministrar a educação doutrinária a seus filhos ou podem deixar de fazê-lo, invocando as razões de que, em matéria de religião, apreciam mais a plena liberdade dos filhos? Vejam, meus irmãos, que pergunta interessante. Como pais espíritas que somos, devemos ministrar os ensinamentos da doutrina espírita aos nossos filhos ou deixar que eles façam a escolha que melhor lhe convier? Será que as crianças têm condições totais de fazer uma boa escolha para si, em se tratando de religião ou mesmo de outros aspectos da vida? Uma vez que nós, pais, escolhemos para os nossos filhos a escola onde irão estudar ou os cursos que irão fazer, até que tenham condições, já na fase adulta ou até mesmo na adolescência, de escolherem seus próprios caminhos, será que nós, que escolhemos isso para os nossos filhos, não devemos também escolher a doutrina religiosa, a doutrina espiritual, que será, de certa forma, responsável por iluminar os seus caminhos na vida? Será que não ministrar o ensinamento da doutrina espírita aos nossos filhos não seria negligência e um ato de irresponsabilidade de nossa parte? Vamos ver o que Emmanuel respondeu. Ele diz assim, abre aspas: o período infantil, em sua primeira fase, é o mais importante para todas as bases educativas. E os pais espiritistas cristãos não podem esquecer seus deveres de orientação aos filhos nas grandes revelações da vida. Em nenhuma hipótese, essa primeira etapa das lutas terrestres deve ser encarada com indiferença. O pretexto de que a criança deve desenvolver-se com a máxima noção de liberdade pode dar ensejo a graves perigos. Já se disse no mundo que o menino livre é a semente do celerado. A própria reencarnação não constitui, em si mesma, restrição considerável à independência absoluta da alma necessitada de expiação e corretivo? Além disso, os pais espiritistas devem compreender que qualquer indiferença nesse particular pode conduzir a criança aos prejuízos religiosos de outrem, ao apego do convencionalismo e à ausência de amor à verdade. Deve nutrir-se o coração infantil com a crença, com a bondade, com a esperança e com a fé em Deus. Agir contrariamente a essas normas é abrir para o faltoso de ontem a mesma porta larga para os excessos de toda sorte, que conduzem ao aniquilamento e ao crime. Os pais espiritistas devem compreender essa característica de suas obrigações sagradas, entendendo que o lar não se fez para a contemplação egoística da espécie, mas sim para santuário, onde por vezes se exige a renúncia e o sacrifício de uma existência inteira. Fecha aspas. Meus amigos, essa resposta de Emmanuel é de suma importância para todos nós, porque o guia espiritual coloca de forma inequívoca
de forma racional, lógica e muito clara as responsabilidades dos pais, inclusive em relação a ministrar a educação doutrinária a seus filhos. O fato de deixarmos de fazer isso pode gerar consequências catastróficas para o futuro deste espírito reencarnado. Eles poderão crescer e cultivar os mesmos erros de vidas passadas. Poderão cometer os mesmos equívocos de suas existências pretéritas. Isso por quê? Por negligência dos pais. Pais que faltaram com as suas obrigações, que Emmanuel qualifica como sendo sagradas. É a obrigação sagrada de ensinar às nossas crianças o amor a Deus, a fé, a busca pela verdade, o amor ao próximo, o fazer o bem a quem quer que seja e em todas as ocasiões que nos for possível fazer. Então, é muito importante que os pais estejam atentos às necessidades específicas de cada um dos seus filhos e que também estejam vigilantes para ensinarem a doutrina espírita e o evangelho a estas crianças, não apenas através do ensino verbal, mas principalmente através do exemplo, de uma conduta, de uma vida baseada nos ensinamentos, na própria vivência de Jesus, onde o Mestre nos legou tantos ensinamentos maravilhosos e que cabe a cada um de nós, como seus discípulos, como seus alunos, passarmos isso aos nossos filhos. Para tanto, as casas espíritas e a própria doutrina espírita, de uma forma geral, nos favorece com algumas situações que nos ajudarão e muito nessa tarefa. A evangelização infantil é uma delas, mas não basta apenas levar os nossos filhos para a evangelização. É necessário acompanhá-los no seu dia a dia, auxiliá-los, estarmos atentos a tudo o que acontece em torno deles e estarmos também sempre aptos e dispostos a orientá-los, a conversar com eles. Além disso, temos a atividade do estudo do Evangelho no lar, ou simplesmente o culto no lar, que promove a integração ou a aproximação da criança com os ensinamentos de Jesus e com os ensinamentos da doutrina espírita. Diante de tudo isso que estudamos hoje, podemos dizer que os recursos estão aí, à nossa disposição, para auxiliarmos esses espíritos reencarnados, essas crianças que chegam aos nossos lares, porque elas contam conosco para auxiliá-las em seu processo de aperfeiçoamento espiritual. E, por nossa vez, assumimos no plano espiritual, antes de reencarnarmos, o compromisso de conduzi-las aqui no plano físico, para que elas tenham uma caminhada evolutiva mais segura e mais feliz. Por hoje ficamos por aqui e agradecemos a companhia de todos vocês. Na próxima semana teremos o nosso último programa sobre o capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso Pai e a vossa Mãe. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe a todos.